da Escola Superior de Guerra e de diversos ministros do Superior Tribunal Militar, ou seja, a cúpula do regime de 64. Essas sugestões foram acolhidas na sua quase totalidade. 21, ele fala da equivocidade da ofensa. Quando aquele que ofende as Forças Armadas, ele o faz de forma imprecisa, como foi a fala do Silas, aquele alto comandante que se sentiu ofendido, ele tem a obrigação de pedir esclarecimentos em juízo para só depois mover uma ação. Aconteceu isso? Não, não aconteceu. Então, assim, o Gonê é chefe do Ministério Público Militar. Porque o Procurador-Geral da República, ele é chefe do MP Federal, ele é chefe do MP da União, ele é chefe do MP Eleitoral e ele é chefe do MP Militar. Então ele devia saber isso. Mas não aconteceu. E de qualquer forma, esse negócio de ofender as Forças Armadas, sabe quando isso surgiu no Brasil? Desculpe, eu vou fazer essa explanação, já ia fazer depois, eu já te passo, porque isso é uma coisa assim que não me desce. Eles falam tanto, nós vencemos a ditadura, que eles fizeram pior do que o AI-5 dessa vez. Quando é que passou a ser crime ofender as Forças Armadas no Brasil? Passou a ser crime ofender as Forças Armadas no Brasil a partir do momento em que entrou em vigor o Decreto-Lei 1001, de 21 de outubro de 1969. 21 de outubro de 1969. Vale lembrar que, em dezembro do ano anterior, no dia 13 de dezembro de 1968, o regime instituiu o Ato Institucional número 5. Quem escreveu o Ato Institucional número 5? O professor Luiz Antônio Gomes Silva, que era ministro da Justiça na época. Então, ministro da Justiça Luiz Antônio Gomes Silva redige o AI-5. Depois, quando entra em vigor o Decreto-Lei 1001 de 1969, que é o Código Penal Militar, a exposição de motivos é escrita por quem? Pelo mesmo ministro da Justiça Luiz Antônio Gomes Silva, que escreveu o GAMI-5. Que escreveu o AI-5. GAMI-5 é ótimo. GAMI-5. Estou misturando grego com árabe já. Então eu separei dois trechos da exposição de motivos desse código que inventou o crime de ofensa às Forças Armadas. Porque até então não existia tal coisa. Aspas para o ministro da Justiça, que criou o AI-5, Luiz Antônio Gomes Silva. Procurando atender às sugestões recebidas do Estado-Maior das Forças Armadas, da Escola Superior de Guerra e de diversos ministros do Superior Tribunal Militar, ou seja, a cúpula do regime de 64, essas sugestões foram acolhidas na sua quase totalidade, com exceção apenas das que já tinham sido atendidas em outros dispositivos, como o Ato Institucional número 5. Outro trecho. O projeto inova. Qual é a inovação? O professor Gomes Silva responde. O projeto inova no tocante aos crimes contra a honra. Quer dizer, não existia tal coisa de ofensa às Forças Armadas. O projeto inova no tocante aos crimes contra a honra, já pela ereção em delito autônomo da ofensa às Forças Armadas, já pela admissão como crime da apreciação crítica às instituições militares, quando inequívoca a intenção de ofender. Em todo esse tempo, desde que existe o Código Penal Militar, o Supremo Tribunal Federal nunca julgou em primeira instância uma ação penal de crime contra a honra do Exército. Esta
nesta democracia de Araque, porque você quer mais prova de que isso aqui não é democracia? A democracia, na verdade, não é democracia aqui. Estão mentindo para você. E quem está mentindo está no STF e no governo federal, em especial, que tem mais gente mentindo. Eles tiveram esse momento de fazer uma coisa que não foi feita nem no regime militar, e tem mais. Você perguntou, e agora eu volto à sua pergunta para passar para o deputado Felipe Barros. Por que é que ele está sendo julgado pelo Moraes como relator? Que é a pergunta que todo mundo se faz. Aliás, se Jesus voltar para a terra, o Moraes vai falar, desculpa, mas eu que vou vir a julgar os vivos e os mortos. Que o relator sou eu, de acordo com o regimento interno do STF, do meio do meu brioco. Porque não está escrito lá também de certo. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o Paulo Gonet, ignorando o fato de que o Código Penal Militar, no artigo 221, quando se faz, sem endereçar a alguém certo, uma ofensa, se faz necessário você pedir esclarecimentos ao ofensor em juízo antes de ingressar com a ação, ignorando tudo isso, ignorando que calúnia tem que ser endereçada a alguém e tem que falar de um fato típico criminoso. E chamar de covarde não é crime. Covardia não é crime. Então este orelhudo do Paulo Gonet é um orelhudo, porque ele sabe que chamar de covarde não é crime. Covardia não é crime. E o orelhudo este, Alexandre de Moraes, Mussolini da Moca e Flávio Dino. Porque eles ainda foram adiante. Mas por que o Alexandre é relator? Porque o ofendido foi um comandante das Forças Armadas. Comandante das Forças Armadas tem foro especial por prerrogativa de função e STF como primeira instância quando ele é réu, quando ele é denunciado. Não quando ele é ofendido. O Silas Malafaia tem foro privilegiado? Não, ele é pastor, não está na Constituição. Então por que o Alexandre é relator? Porque o Paulo Gonet, na esteira do Gilmar Mendes, que pegou o Zema e falou: Alexandre, põe no seu inquérito do fim do mundo. O Gonet também falou: põe o Silas no inquérito das fake news. Que é a calha para dar tudo pro Moraes decidir. Sim. E para tirar do cidadão que não tem foro especial por marmelada da função, para tirar do cidadão o duplo grau de jurisdição. Desculpe eu ter me alongado, deputado, mas eu deixo com você. Mas, Pavinato, é sempre uma aula ouvi-lo. Muito obrigado. Ainda mais em assuntos jurídicos. Muito obrigado. Mas olha, além de tudo isso, doutor Caivano, quero cumprimentá-lo também, todos os nossos telespectadores. Além de tudo que nós já sabemos em relação ao inquérito das fake news, que lá atrás foi criado para censurar a revista Cruzoé e que desde então ele tem sido utilizado para perseguição de opositores políticos do Lula, principalmente Bolsonaro e seus apoiadores, de todas as ilegalidades que foram cometidas no âmbito desse inquérito ilegal e inconstitucional, a falta de distribuição do inquérito. Tudo isso nós já sabemos porque nós estamos falando sobre isso há mais de 6 anos desde a sua origem. Eu, particularmente, tenho uma tese que não deveriam sequer existir os tipos penais de injúria e difamação contra autoridades públicas. Vale ressaltar, o Pedro Vaca, o cosplay do João Willis da OEA, exatamente. Ele, naquele relatório dele que foi broxante, ele falou isso, ele deixou claro. O Brasil não vai conseguir ser uma democracia enquanto ele criminalizar calúnia, injúria e difamação. Em especial contra agentes públicos. A calúnia eu até acho que tem que continuar existindo, porque a calúnia é você imputar um crime a uma pessoa. Agora, a injúria e a difamação, eu acho que não deveria existir o tipo penal da injúria e da difamação contra autoridades públicas.
Quer dizer que um cidadão não pode xingar um político? Aliás, nós vimos isso acontecer essa semana. A Polícia Federal baixar na casa de uma pessoa que estava com uma faixa de ladrão antes do evento do Lula. Sequer estava escrito Lula ladrão. Aqui isso, na verdade, é um pleonasmo. Né? Mas a Polícia Federal... Eu gostei da resposta do Flávio Bolsonaro. Se o Lula acha que a faixa é para ele, quem sou eu para dizer que não é? Então, assim, é um absurdo isso que nós estamos vivendo. Né? A própria Polícia Federal bater na porta do cidadão para mandar ele retirar as faixas sob pena de processá-lo. E outra coisa, se o comandante do Exército se sentiu ofendido diante da fala do ministro, do pastor Silas Malafaia, qual é o caminho correto, como qualquer cidadão pode fazer? Entre na primeira instância. Mas não, se utiliza de uma arma ilegal e inconstitucional, que é o inquérito das fake news, para processar tudo e todos. Exato. Não, e veja que o Alexandre de Moraes, para começar, é estranho que ele... Vamos imaginar que o Silas pudesse ser julgado pelo STF. Nesse caso, ele ainda teria que antes passar pela audiência de esclarecimento antes de ser denunciado. Segundo, é muito estranho que isso não tenha acontecido. Mas é muito estranho para quem é certo, né? Para quem lê a legislação e vê como tem que ser as coisas. Mas no Brasil não é assim, especialmente na corte do Mussolini da Moca. Mas o Mussolini da Moca ele ainda tira sarro do Malafaia. Porque ele sim tem liberdade de expressão. Olha o que ele falou na sessão de julgamento. Roda aí, Alemão. Presidente, só para